Histórias Nossas Histórias, esse é mais um Storycast. Já começo hoje agradecendo aos meus queridos patrocinadores, Chica da Silva, o melhor bar dessa cidade, a Eco Brasil, o centro de especialização automotiva mais completo da cidade, e a Apple Case, o lugar certo para você trocar o seu iPhone. Hoje eu tenho uma convidada especial, seja muito bem-vinda. Ela é médica dermatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bem-vinda, doutora Ana Flávia Patini. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder contar um pouquinho da minha história para vocês, né? E com certeza será um bate-papo muito enriquecedor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E, assim, esse podcast, ele é pensado para contar boas histórias. E tudo que um estudante de medicina tem são boas histórias, sim, né? E hoje, você como médica, dermatologista, né? Eu queria te perguntar, lá atrás, quando você era uma criança, como que nasceu no teu coração essa paixão pela medicina e depois, posteriormente, pela dermatologia? Como que foi isso? A história da minha paixão pela medicina, eu acho que eu sempre esteve dentro de mim. Quando eu tinha por volta dos 7 anos, eu escrevi uma cartinha que minha mãe guardou até hoje. Há pouco tempo ela me mostrou essa cartinha de novo. E lá eu falava que eu queria ser médica. E eu sempre gostei muito de brincar, de cuidar dos animais. Meu bichinho de estimação eu brincava, falava que eu ia cuidar dele. Então, desde a primeira infância. E eu nunca tive dúvida em relação à profissão que eu ia seguir. Então, lá no colegial, todo mundo faz aquele teste de aptidão. Eu nunca tive dúvida de que eu queria seguir a medicina. E eu fui amadurecendo, me tornei uma adolescente. E aí veio a paixão pela dermatologia. Eu entrei na faculdade querendo ser dermatologista. Em momento algum, me desviei, mudei de ideia ou fiquei na dúvida. Nossa, que bacana. E assim, como foi para você o pré-vestibular? Você teve algum tipo de pressão familiar ou sempre foi tudo muito leve? Sempre foi muito leve. Eu não tenho médicos na família. Então você é a primeira, a pioneira. Sim, eu sou. E essa paixão por querer a medicina, então eu sempre fui muito estudiosa, sempre tive algumas amigas que a gente competia ali, quem tirava a maior nota, né? Nerds. Nerds, exatamente. E aí, quando chegou no colegial, eu comecei a prestar medicina. E foi super tranquilo, porque meus pais não fizeram pressão para que eu passasse logo. E era meu, assim, de estudar, de sempre escrever muito bem, fazer redação. Era uma vontade muito grande minha de conseguir a minha vaga na faculdade de medicina. E graças a Deus, fui abençoada. Aí eu fiz 4 meses de cursinho em Ribeirão e aí já consegui a minha sonhada vaga. Nossa. Eu era muito jovem ainda, Quantos né? anos? Tinha 18 anos, me formei muito jovem, então essa parte pra mim não teve pressão, não foi algo traumático. Isso é muito bacana. Porque já sentou pessoas aí no seu lugar que você está que tiveram uma pressão familiar. Por quê? Porque é uma família, né, de médicos, né? Sim. Então, assim, mas que bom que a sua família sempre te apoiou. Isso faz a diferença, né? Total. Meus pais, assim, sempre me apoiaram em todos os meus sonhos, né? Desde o começo. E eu agradeço todos os dias por poder trabalhar com o que eu amo. Eu acho que é uma dádiva para o ser humano ele acordar todos os dias e fazer o melhor dele naquilo que ele ama. Uhum. Então, entregar resultado para as pessoas, devolver autoestima. Eu sempre, às vezes eu coloco até hashtag no meu Instagram, quem me segue sabe. Eu coloco, eu tenho o melhor emprego do mundo. Porque, assim, eu sou remunerada por aquilo, mas a satisfação que aquilo me traz é muito grande mesmo. É muito bom estar realizado com aquilo que a gente faz, né? Sim. Eu amo o que eu faço. A parte estética é algo muito bonito aos olhos dos outros, né? Porque a dermatologia, ela lida com beleza. Então, a gente se cuida muito, a gente sempre está muito bem arrumada. Na verdade, o público e o mercado pede muito isso do dermatologista. A gente vende beleza.
Mas a patologia eu nunca consegui de deixar, né, a parte de doenças dermatológicas, porque a satisfação do reconhecimento do paciente de doença é algo inexplicável. Eu queria aproveitar tudo que você está falando aqui, porque essa semana eu vi um story teu e você falou assim, gente, estou indo para São Paulo porque eu recebi um convite para falar sobre uma doença que pouco se é falada. Sim. Que eu tenho essa doença, que é a psoríase. O que você foi exatamente fazer lá? Conta pra gente essa novidade. Então, hoje em dia, eu até comentei com algumas colegas sobre isso, que os livros de medicina, na parte de dermatologia pelo menos, que a gente trata de muitas doenças imunológicas, eles vão, com o tempo, serão todos reescritos. A forma de tratar as doenças antigamente era de uma forma. Hoje em dia, a gente vai trabalhar muito mais com drogas super modernas que não têm tantos efeitos colaterais, que são os imunobiológicos, que foi o tema do treinamento que eu participei lá na Faculdade de Medicina do ABC, em São Paulo. Então, é tudo de mais novo, algo muito inovador. Olha, ela já inclusive já vai ser a minha médica agora, porque ela já me vendeu vendeu não. Ela já vai me consultar porque é muito lindo o trabalho de um dermatologista. Isso, eu também. Eu vejo muita beleza nesse trabalho, porque, né? Eu hoje, com a maturidade que eu tenho, já há 12 anos investindo na minha carreira, eu julgo a dermatologia como a área da medicina mais abrangente. Você pode ser quem você quiser, ou fazer tudo, ter diferentes facetas. Por exemplo, eu amo cirurgia dermatológica, então eu faço algum tipo de cirurgia dermatológica. Também faço a tricologia médica no meu consultório, que é o tratamento específico para cabelos, a parte de estética e a parte de doenças. Então, é uma área muito abrangente. Você consegue se realizar em diversos tipos de tratamentos e, por outro lado, né, tem algo que é um pouco cansativo, porque a gente não para de fazer curso. Atualizações e mais atualizações. Toda semana chega novidade, a estética é um mundo de novidades. A parte de doenças, como eu te disse, tratamentos novos chegando para o Brasil todos os dias. Então a gente tem que estar sempre correndo atrás. Mas eu acho assim que isso também é bom, porque você se sente, quando você consegue oferecer o que tem de mais novo e mais inovador para os pacientes, isso traz mais satisfação, esse esforço que é feito. A gente se sente útil enquanto médico, que foi o que a gente foi treinado para fazer, oferecer o melhor, sempre trazer bem-estar. E além disso, na estética a gente devolve a autoestima para os pacientes. Nossa, que bacana. E assim, gente, é muita coisa para perguntar para essa mulher, mas enfim, ela é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Qual que é o peso disso para você hoje? Como eu te disse, eu estou há 12 anos investindo na minha carreira. Hoje em dia, eu posso considerar que eu ocupo 90% do meu tempo. Eu vivo para minha profissão durante todos esses anos, ou estudando ou trabalhando, e existe um caminho a ser percorrido para conseguir esse título. São meses, horas, estudando muito para se preparar para uma prova que tem 2 etapas e que tem um peso muito grande para nós médicos, porque esse título traz a afirmação para a gente mesmo de que a gente é capaz. E é ótimo porque isso te estimula a continuar buscando conhecimento. Então é como se fechasse um ciclo e começasse outro. Nossa, bacana demais. É muito bacana. Na medicina, quem não se atualiza fica para trás? Total. Em todas as áreas, mas na medicina eu acho que... E você sabe que você também trabalha com essa área do marketing. O quanto de 2018, eu me lembro quando eu comecei a fazer os primeiros vídeos, em 2018. Ele vai saber, quando eu falo, ele sabe
Que na época eu falei assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Ninguém faz isso. Você tá maluco? Nenhum médico faz isso. Eu ouço isso até hoje. Eu vou passar carão em Catanduva. Que isso? Fazer vídeo explicativo, arrumada, explicando as coisas. Aí eu acho que o paciente não quer saber como que faz. E esse amigo meu, que hoje ele é um grande amigo meu, ele insistiu tanto. E hoje eu vejo o quanto que isso explodiu no marketing e o quanto que mudou a forma de pensar. Hoje em dia o médico que não faz marketing, ele tá fora do mercado praticamente, porque tudo a gente vai procurar no Instagram hoje, seja para compras, qualquer tipo de consumo, seja para consumir um atendimento médico, uma mercadoria. Então a gente teve que se reinventar muito. E o médico é assim, principalmente na minha área. Eu não combinei isso com ela, tá? Vocês falaram que eu tô combinando com... Não convidei dela falar da importância. E realmente, doutora, hoje as pessoas veem sim as suas especializações, mas não adianta você ter uma pós-graduação, uma residência em Harvard, se você não comunica isso pro mundo. Exatamente. Entende? E graças a Deus... Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. E graças a Deus que o Conselho Federal de Medicina resolveu intervir em uma causa de vocês. Sim. Que o Código de Publicidade Médica era de 2011. E vai chegar um novo, tá? Para chegar um novo com algumas atualizações que vão beneficiar vocês, tá? Eu não posso entrar muito a fundo porque ainda eu não li o novo código, mas vai sair. Tá para sair esse mês, inclusive. Enfim, seremos liberados. Enfim, serão liberados. Depois de tanta briga de vários colegas que investiram muita grana para tentar liberar o antes e depois pro médico. Exatamente. Tem médicos que o ano passado já ganharam individualmente processos contra o próprio conselho, né? Uhum. Eu sou suspeito para falar do conselho, não vou entrar em muito detalhe, porque já tive algumas... Já estressa. Já vou me estressar. Mas, enfim, vocês precisam ser ajudados. Sim. Porque atrapalhados vocês já são muito, né? Porque toda profissão que pode fazer harmonização pode postar, vocês não. Então é complicado. Isso realmente atrasou um pouco a evolução e acabou que a gente perdeu o mercado, né? Perdeu. Então, assim, mas eu acredito que a beleza da medicina estética, da dermatologia, que faz a estética também, é o fato de você entregar os resultados, só que por trás disso existe o médico. Então, no começo da minha carreira, eu trabalhei também no SUS. Uhum. E eu trouxe isso para mim como um grande aprendizado. Eu acho que o meu olhar em relação ao outro, em relação ao paciente, foi lapidada lá atrás, enquanto eu estive no Sistema Único de Saúde. Então eu sou grata. Hoje, com a maturidade de tantos anos atendendo pessoas, eu acho que eu tenho um feeling diferente que eu trouxe dessa experiência anterior minha. Uhum. E eu não entrego só resultado. Eu quero saber o que realmente a pessoa veio buscar. Qual foi o propósito dela? Às vezes o paciente vem com uma foto na mão. Doutora, eu quero ficar parecida com essa foto. Eu vou sentar, vou conversar com ela e vou tentar entender de onde está vindo essa busca. Por que que ela não quer valorizar o que ela já tem de belo? Ela quer se transformar em outra pessoa, que é a nova era da dermatologia. Buscar a naturalidade, preservando o que você tem e só realçando os pontos da face que são mais belos no seu rosto. Você é uma defensora ferrenha da naturalidade. Muito. Entra dá no pra Instagram ver, né? dela lá, na bio dela lá pra você ver. Sou. E isso, eu tenho... É meu lema. Como nós estamos inseridos nesse mercado da harmonização facial, principalmente, eu tenho percebido nos profissionais uma busca realmente por mudar um pouco esse conceito, né? Porque esse negócio de transformação, né? O artista tal fez uma harmonização e ele transformou o seu rosto, né? Eu tô vendo isso cada vez menos. Sim. E o profissional que se sujeita a fazer um trabalho desse, ele está sujeito a críticas. A gente viu recentemente
Stênio Garcia, né? Vários estão aparecendo agora. Exatamente. Então, assim... É o exagero, É o né? exagero, né? Então, entre a naturalidade e o exagero, tem uma linha muito tênue, né? Uhum. Se você ultrapassar ali, é onde que briga um pouco aos olhos. Porque o belo é uma forma da gente ver o outro. Às vezes o que é belo para você não é belo para mim. Mas existem alguns critérios do rosto, medidas que precisam ser preservadas para não parecer algo aberrante, por exemplo. Uma boca muito projetada, um malar muito projetado. Então, alguns critérios precisam ser seguidos, tanto para a face masculina quanto para a face feminina. Então, é isso que eu acho que as pessoas passaram um pouco do ponto. Na minha opinião, o termo harmonização já entrou em desuso. Hoje em dia, a gente bioestimula muito colágeno com naturalidade e deixa o preenchimento, que é aquilo que volumiza, para áreas muito específicas e sutis. E a gente realmente devolve aquele rosto que o paciente tinha alguns anos atrás. Trata muito mais qualidade de pele, muito mais flacidez do que alterar ângulos, por exemplo. Antigamente se colocava muita mandíbula, muito queixo, o lábio muito projetado. Hoje em dia isso não é bonito mais. E a gente está vendo isso também nas grandes marcas. Então, se você for observar na parte das grifes, eles já não estão mais usando aqueles símbolos muito grandes. Fendi, Prada, Dior. Eles colocam a marca de maneira sutil. Isso que é a nova tendência. Então, a moda e a dermatologia, elas estão... O minimalismo veio com tudo. Olhando na mesma direção, exatamente. É que eu sempre falo que no marketing, principalmente, e pegando um gancho nisso que você falou, não adianta você pensar na sua marca a um prazo curto. Você tem que pensar ela em um prazo de 5 anos, pelo menos. Porque tudo muda muito rápido, né? Sim. A Mais Chanel. ou menos esse tempo que eu tô fazendo vídeo no Instagram. Se você olhar lá no meu primeiro vídeo, eu tive uma dificuldade absurda de passar a mensagem, porque quando você faz um Instagram médico, você quer passar, só que a gente tem o hábito de falar de forma científica. Tem que ser rápido, porque o vídeo tem tempo, e a gente quer entregar a maior quantidade de conteúdo, né? Então, até a gente se lapidar para organizar as ideias e fazer os vídeos, demorei bastante tempo. Mas hoje ela se comunica muito bem, dá pra ver por aqui, né? Sim, é. Doutora, já que a gente tá falando de naturalidade, eu queria que você me desse uma opinião sua sobre a harmonização facial, que na verdade é chamado de desarmonização, né? A gente já falou de exageros. Esse pillow face, né? Face de travesseiro. Qual que é o risco disso? Todo procedimento médico, injetável, seja uma microcirurgia, existem seus riscos, tá? Quando a gente pensa em injetar algo no rosto, a face é muito vascularizada. Então, a gente geralmente utiliza técnicas específicas, agulhas sem ponta, produtos de qualidade, justamente para minimizar os riscos. Os riscos existem, a gente sabe que existem. As intercorrências são normais, né? Sim, complicações e tudo mais. Mas a gente, conhecendo a anatomia facial, vascularização, a gente diminui muito o risco de acontecer algo desastroso. O que acontece? Quando a gente pensa em harmonização facial, em transformar a face de alguém, a gente precisa de muito volume de produto. É um volume muito grande, geralmente. É coisa de 8, 10. No caso do Stênio Garcia, acho que foram 30, alguma coisa assim. É uma quantidade de ácido hialurônico absurda. Apesar de ser uma substância presente na nossa pele, em grande quantidade, assim como tudo na vida, pode trazer algum estresse para o organismo. E o número de furadinhas, então acaba aumentando cada vez mais o risco de reação, por exemplo.
Além da estética. É que a gente olha muito o fim do tratamento e pensa no efeito estético que não ficou bom. Mas antes disso, quando o profissional está ali executando, risco de infecção, de oclusão vascular, de anafilaxia, então tem vários riscos. Então, e também é outro propósito da dermatologia, fazer muitas tecnologias. Eu percebo que os pacientes eles estão se voltando mais a procedimentos menos invasivos. O paciente hoje em dia não quer sentir dor, ele quer estimular colágeno, por isso que a gente trabalha muito mais com tecnologias, bioestimuladores de colágeno, e cada dia mais chega produto novo de fora do Brasil, mas todos com a mesma ideia final, que é a atração de células de colágeno para a região onde o produto é colocado, e o efeito também, o produto é reabsorvido pelo corpo, nada permanente. Graças a Deus não se usam mais preenchedores permanentes. Né? Exatamente. Tá. Bom, então fica aí uma dica, né, para quem assistir sobre naturalidade, né? É o que está em alta. Sim, é o que está em alta. Eu acredito na beleza individual de cada paciente. Quando o paciente vai até meu consultório, e primeiro eu preciso conhecer o paciente, porque eu acredito que quando a gente vai fazer um procedimento na face de alguém, a gente tem que entender um pouco da personalidade dele. Se ele está buscando um lábio muito volumoso, se aquilo vai combinar com a personalidade dele, né? Então, eu acho que é um conjunto. E quando você faz pequenos ajustes, realça os pontos de pontos de luz no rosto, né? As partes do rosto do paciente que deixam ele mais bonito, resultado não tem como dar errado. Realmente todo mundo ama. É que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de explicar para o paciente, ele vai e fala assim, eu quero preencher meu bigode. E na verdade não é aqui que tem que preencher, é aqui. E aí que entra a confiança. O paciente, ele tem que confiar no profissional para entregar a face dele. E aí, a maioria das minhas pacientes, tem algumas que estão comigo há 6, 8 anos, enfim. Elas falam assim, não, doutor, eu confio em você. Você tá me falando que precisa fazer isso no meu rosto? Faz. E é engraçado que a hora que eu entrego o espelho na mão delas, elas olham assim e falam, nossa, não é que ficou bom mesmo? Eu não tinha pensado nisso. O problema não era aqui, era aqui. Isso é análise facial, né? E a gente vai se lapidando muito através dos treinamentos, dos laboratórios, cursos, congressos. Então a gente vai tendo essa prática de olhar para o rosto e pensar assim, nossa, um queixo ia ficar bom. Um pouquinho de preenchimento labial ia realmente iluminar esse rosto. E assim por diante. Legal. Doutora, vamos sair um pouquinho da parte do trabalho, porque eu tenho uma curiosidade. Às vezes a gente entra no teu Instagram e cada hora está num país, está num estado. Exatamente. É uma paixão viajar? Sim. Eu sempre gostei muito de viajar. E desde criança eu acho que eu gostei dessa troca, de lidar com pessoas. Eu acredito que seja a união entre a minha profissão, por isso que eu me considero uma pessoa 100% realizada no que eu faço, porque eu consigo unir as duas coisas. Eu gosto de gente, eu gosto de estar entre pessoas. Não me deixe sozinha em casa no sábado à noite. Eu não gosto de ficar sozinha. É uma paixão. Nem se for para eu ir visitar uma amiga, eu tenho que estar com pessoas. Isso me faz bem. Então, o fato de eu trabalhar como médica, eu tenho uma vida bastante corrida. Só que é algo que me faz bem, porque eu sempre estou conversando com alguém, trocando experiências, ainda mais na minha área, né, que as pessoas se abrem comigo e contam a história de vida delas, relacionamento, então são dos mais diversos assuntos. E eu consegui unir isso. Quando eu viajo, eu estou entre pessoas, conhecendo novos lugares, novas comidas, novas culturas.
E o tempinho que eu tenho, eu tô lá pesquisando. Como que funciona tal país? O que tem pra fazer lá? Como que é a culinária? Eu sou apaixonada por viajar e não me chama que eu vou, viu? Quantos países? Eu tô no 14º. 14º. Qual que é a meta? Eu comecei logo que eu me formei. Olha, quando eu era mais nova, eu falava do mundo todo. Eu não sei se vai dar tempo, né? Dá sim. Mas assim, eu tenho comigo também uma coisa muito forte, que é não repetir. Porque eu sempre, quando vou decidir viajar para algum lugar, eu tenho pelo menos 3, 4 ideias, 4 desejos. Aí eu penso assim, eu vou de novo. Então assim, eu tenho comigo que eu não gosto de repetir. Mas às vezes acontece e tal, algumas vezes. Só que cada vez, quanto mais eu viajo, mais eu tenho a certeza que eu fiz a coisa certa, né? Essa união. E a especialidade também me permite sair mais vezes e ficar algum tempinho fora. Mas não sei, eu acho que se eu não fosse médica, eu seria alguma coisa de... Mochileira? Mochileira. Quis fazer um mochilão quando era adolescente. Mas eu trabalharia com turismo. Com turismo. Estar entre pessoas e conhecer novas culturas e lugares é algo que me dá um prazer muito grande. Me recarrega, né? Te colocar numa roubada tanto. agora. O melhor país que você já foi? O melhor... Suíça. Suíça? Comeu muito chocolate? Sim. É de uma beleza absurda. Parece campo de futebol, né? Uhum. E aquelas vaquinhas, assim, quando a gente passa nos teleféricos, aquelas vaquinhas com sino no pescoço, parece filme mesmo. Aí você olha aquela vegetação, gente, como assim? Parece que foi cortada a grama, assim. É impecável. É tudo impecável, tudo funciona, né? Uhum. Mas assim, eu ainda não viajei quanto gostaria, porque tem a questão da agenda do consultório, investimento na carreira de todos esses anos, mas eu pretendo continuar com essa paixão, que é algo que me faz muito bem. Essas escapadas que eu dou são importantes para me manter assim na minha melhor performance no que eu faço. Eu volto recarregada para oferecer o meu melhor. Então, eu sou da tese que dinheiro a gente recupera quando a gente viaja, tempo não. Exatamente. E vai passando o tempo. E é engraçado que eu sempre comento com as pessoas próximas a mim que toda vez que alguém me chama para viajar, eu tenho a sensação que eu não vou conseguir fazer aquela viagem de novo. Por isso que eu não consigo falar não. Nossa. É interessante isso. Isso meio que é um tapa na minha cara. E é verdade. Uhum. Porque se você for pensar, em um mês muda tudo. Você não consegue mais se organizar da mesma forma. As pessoas que foram não vão de novo para aquele lugar. Acabou. Acabou a tua oportunidade. Então, por isso que eu viajo bastante. Porque eu praticamente não recuso, né? Convites. Então, gente, ó. Já tem uma lição aqui. Sim. Nunca convide a Não doutora porque ela convide vai. que eu vou. Sagitariana. Doutora, seguinte. A gente tá entrando numa parte final desse podcast. A gente tá aí há quase meia hora conversando. Porém, eu já vou deixar o convite aberto pra você voltar. Pra gente falar mais coisas, porque... E eu tô adorando. Eu acho que ficou curto o tempo. Contar um pouco sobre mim. E eu acho legal isso, porque eu acho que quebra um pouco aquele gelo do paciente. Sim. Daquele formato antigo, do médico antigo, de antigamente. O médico Sim. de antigamente era aquele médico que ele era pouco acessível. Hoje em dia a gente já tá se tornando amiga. Eu sou amiga de muitas pacientes minhas. E a gente conversa sobre tudo. E na minha área isso é importante. Esse acesso do paciente a mim. Porque eu também preciso acessá-lo. Eu preciso entender o que de fato acontece na rotina dele. Seja para quando o paciente está com queda de cabelo, eu preciso saber como é a rotina do paciente, né? Então eu faço desde como que é o sono e o intestino até se tem conflitos em casa.
Na minha opinião, hoje, 90% das doenças que eu atendo tem fundo emocional, apesar de não estar escrito em literatura. Tudo piora em dermatologia, piora com estresse. Isso é posicionamento, gente. Ela tá defendendo uma tese. Exatamente. E eu acho importantíssimo que o paciente se identifique comigo para o resultado do tratamento. Não adianta. Se você tiver um personal que você não gosta, uma terapeuta que você não se identifica e uma dermatologista que você não confia, não vai dar certo. Está pronta para trabalhar numa agência de marketing também, tá? Tá bom. Não, isso é vivência porque mesmo. é o que a gente acredita. A gente fala que hoje, quando a gente fala de venda, porque todo mundo vende, o médico se vende, Sim. o dentista se vende, a gente fala que ninguém mais compra de alguém que não tem conexão. Tem que ter. Tem que ter conexão. Principalmente com alguém que você convive. Eu preciso ter uma conexão muito boa com a minha equipe para as coisas funcionarem lá dentro, para eu conseguir cobrar, para eu identificar onde eu preciso melhorar. Hoje em dia o atendimento médico, ele tá com 1001 funções, a gente tenta se reinventar todos os dias para oferecer o melhor para o paciente, mais conforto, para que ele se sinta mais acolhido dentro da clínica. E com o advento do WhatsApp, precisa ter alguém respondendo, porque as pessoas Não estão tem ansiosas e cheias de dúvidas. Então mudou muito o cenário, né? Eu acho que já tem uns 5 ou 6 anos que o formato do médico receber o paciente na clínica e atender deu um looping de 360 graus. 360 graus. Isso é experiência também. É a experiência Sim, do consumidor. Mudou muito, muito. Quando eu comecei a atender lá numa salinha na esquina, muito menor a estrutura do que eu tô hoje, o formato de atendimento era um. E aí os anos foram passando, eu já comecei a fazer lá meu Instagram, né, em 2018. Quando eu mudei para outra clínica, ainda dei mais uma incrementada, percebi que tinha algumas coisas que eu tinha que melhorar. E hoje em dia, todos os dias eu tento identificar alguma coisa que eu posso melhorar dentro, lógico, da estrutura que eu tenho. Mas o mercado, hoje em dia, exige muito do médico, exige muito da estrutura. O paciente quer ser bem cuidado, né? O paciente não está bem, seja com problemas emocionais, querendo melhorar a autoestima dele, ou seja com doenças de pele, ou queda de cabelo, por exemplo, que é puramente que eu atendo todos os dias. Então, a gente tem que oferecer o melhor, né? E eu sou muito grata de sempre tentar todos os dias melhorar, investir mais. E eu tô super feliz de fazer o que eu tô fazendo. Feliz de você ter me convidado para falar, para as pessoas me conhecerem mais, porque eu acho que a rede social é uma forma do paciente me ver primeiro e gostar, se identificar comigo para ir me procurar na clínica. Então eu acho que hoje em dia funciona mais ou menos assim. Pelo menos é a visão que eu tenho. Essa é a meta. É as pessoas se conectarem com você por diferentes formas. Um jantar que você posta. Isso. Uma viagem que você posta. Aí começa a relação médico-paciente. A relação médico-paciente mudou, gente. O médico que não entender isso, ele vai ficar para trás. Você pode fazer 200 especializações. Então, assim, é muito, muito bacana.